Pessoal do Facebook, pessoal que me acompanha aí pelas mídias sociais, como eu havia prometido ontem, eu estou aqui com a irmã Maria Cândida, ela que é uma estudiosa do kardecismo, do espiritismo, ela que é oriunda desse movimento religioso, e hoje ela vai estar aqui conosco falando um pouco sobre isso. E olha, gente, essa live é imperdível. Compartilhe ela, divulgue, porque vale a pena. Primeiro, irmã Maria Cândida, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, pastor. Obrigado pela senhora estar aqui conosco, né? E a primeira pergunta eu vou estar lendo aqui para a Maria Cândida, ela vai estar respondendo para nós. E você que tiver dúvida, alguma questão que você quer levantar, escreve aí na live, registre aí que depois a gente vai responder para você. Primeira pergunta, irmã Maria. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Nós temos 3 milhões de kardecistas. Calcula-se hoje entre 60 e 80 milhões de brasileiros simpatizantes do espiritismo. Acham essas pessoas possível a comunicação com os mortos e provável a reencarnação? As lideranças espíritas têm uma estratégia para atrair tantas pessoas. Qual é a metodologia que eles têm usado? A irmã pode olhar para aquela câmera, falar alto, porque o nosso som é ambiente, para que os nossos telespectadores possam assisti-la. Então, pastor, basicamente são as mentiras de sempre que ainda atraem as pessoas. O espiritismo é uma ciência, o espiritismo é uma filosofia, o espiritismo é uma religião cristã. E tem uma outra coisa pouco falada, mas que é uma mentira muito importante, que é médium é sinônimo de profeta, profetas da Bíblia eram médiums. Então, esse ponto aí é o que realmente atrai muita gente, confunde os cristãos, e é uma coisa que pode ser desmentida facilmente. Qualquer dicionário, qualquer enciclopédia, é só procurar na internet, todas elas, médium é aquele que se comunica com os mortos, profeta é aquele que fala, propaga, divulga uma mensagem de Deus. Isso aí é dicionários seculares, enciclopédias seculares. A Barça diz isso, Michaelis, que é um dicionário internacional, diz isso. Só os espíritas é que insistem que médium e profeta é a mesma coisa, e isso é um forte atrativo. Esse é um complicador. Ou seja, é um engodo, então, é uma mentira, porque uma profeta é uma coisa e médium é outra coisa. É outra. E quem não quiser olhar do lado da religião, religioso, olha nos dicionários. Ou seja, profeta é aquele que recebe os oráculos de Deus, enquanto que médium é aquele que media a comunicação entre vivos e mortos. Exatamente. Ou supostamente, né? Supostamente, né? Ok, vamos para a segunda pergunta, então. Olha, muito legal isso, vai compartilhando, vamos divulgando essa verdade, porque o Brasil está entregue na mão do espiritismo. Nós precisamos alertar as igrejas, os crentes, as pessoas, é muito importante isso. Segunda questão, irmã Maria. O espiritismo mudou o discurso que usava no tempo de Allan Kardec? Qual é a diferença entre o discurso que nós temos hoje e o discurso que nós tínhamos na época de Allan Kardec? Então, o Allan Kardec fez uma coisa um pouco diferente, né? A proposta dele era que os livros dele substituíssem a Bíblia. O espiritismo de hoje, os espíritas hoje, eles querem dizer que o espiritismo, reencarnação, mediunidade, estão na Bíblia positivamente. Então, o espírita diz assim para o cristão, mas o espiritismo está na Bíblia, está condenado, não é aceito por Deus. O Senhor Jesus próprio alerta, lá naquela parábola em Lucas, que não é possível haver essa comunicação. Lucas 16, do 19 ao 31. Né? É uma narrativa de uma história, e o Senhor alerta que essa comunicação não é possível, mas essa tentativa de colocar o espiritismo positivamente dentro da Bíblia, hoje, época de informação, tudo é muito fácil de ser investigado, levou os espíritas a fazerem uma tradução própria da Bíblia. Inclusive, eu sempre digo, eles, na maratona da falsificação bíblica, eles são os últimos colocados. Então, os espíritas também estão fazendo uma Bíblia para eles. Agora, todo mundo tem uma Bíblia. Os gays têm uma Bíblia, TJs têm uma Bíblia, adventistas têm uma Bíblia. Agora,
também, os mormons têm uma Bíblia subjetiva, e agora os kardecistas também. Então, eles fizeram, fez uma tradução que eles chamam de tradução do Novo Testamento, mas que na verdade só tem 5 livros, os Evangelhos e Atos. O outro se propôs a fazer uma análise crítica das traduções do hebraico, e aí indicando que houve sempre uma deturpação ao longo da história, que o espiritismo sempre foi abraçado por Deus. Moisés era espírita, médium praticante. E eles, então, para poder dizer isso hoje, eles têm que fazer uns determinados malabarismos com o texto hebraico, com o texto grego. E isso eles estão fazendo, então. Então, deixando claro, na época de Kardec, a ideia de Kardec era substituir a Bíblia pelos seus livros codificados. Hoje os espíritas, vendo que essa ideia não funcionou muito bem, estão tramando e engendrando uma própria tradução da sua Bíblia. Mais uma pergunta, irmã. Kardec, logo de início, disse que o Espiritismo era a terceira revelação de Deus para a humanidade. O que ele queria dizer com isso? Estaria o Espiritismo suplantando o cristianismo, é isso? Sim, mas esse não foi o ponto de partida. De início, como é que começou? Ele começou dizendo que o Espiritismo era uma ciência. Ele começou por esse caminho e foi tremendamente combatido pela comunidade científica da Universidade de Paris. O pastor é professor de história, sabe que a Universidade de Paris, especialmente na segunda metade do século XIX, era o centro do saber. Exatamente. Ali, um determinado núcleo, Graham-Bell, estavam pesquisando e acabaram descobrindo o telefone pouco logo depois que Kardec morreu. Então existia um núcleo científico ali na Universidade de Paris que, quando Kardec publicou, isso pode, até hoje, os livros dele estão todos em PDF disponíveis, pode qualquer pessoa constatar, assim que ele disse que ele tinha uma comprovação científica da mediunidade, da reencarnação, o núcleo de cientistas da universidade se levantou. Então, em todos os livros, ele dedica, logo na abertura, na introdução ou nos primeiros capítulos, 3 a 4 páginas em todos os livros, especialmente na Gênese, no Livro dos Espíritas, dizendo que respondendo os cientistas. E aí o debate é tão acirrado que ele chega a dizer o seguinte: o espiritismo não é da alçada da ciência. Então, de início, ele tentou ir por esse caminho, espiritismo é ciência, e logo foi combatido por cientistas verdadeiros e teve que abandonar isso. Aí, nesse segundo passo, é que ele vai, então, querer dizer que o espiritismo é uma filosofia. Só, inclusive, pastor, o senhor sabe que os livros dele estão em forma de questionário, tentando imitar aquele debate dos filósofos, né? Uma imitação sofrível. E aí também não deu certo, porque na hora que se vê aqueles diálogos de coisas assim, sem sentido, e compara com a filosofia clássica, não deu certo dizer que o espiritismo também é uma filosofia. Aí que ele parte para dizer que o espiritismo é uma religião. Tá, então nós temos, então, a priori, no primeiro momento, Allan Kardec tenta colocar o espiritismo como ciência, é rechaçado pelos próprios cientistas, depois ele tenta argumentar que é uma filosofia, também não dá certo, e aí então ele enquadra o kardecismo na religiosidade, é isso? Exatamente. Agora, assim, essa insistência de que é uma filosofia, o espiritismo, vem até hoje. Faz pouco tempo, os espíritas criaram uma faculdade de filosofia espírita, só para estudar Allan Kardec. E, recentemente, faz pouco tempo, eles conseguiram registrar no MEC. Por quê? Exatamente por isso. Não existe um curso de filosofia oficial aonde se estude Kardec como filósofo. Não existe isso. Ele não é, né? Porque Nunca ele não foi. é. Então, o que aconteceu? Eles criaram a faculdade deles, registraram no MEC, para poder dizer existe sim uma faculdade de filosofia espírita. Mas isso em filosofia clássica não existe nenhum curso que estude kardecismo. É engraçado que numa das palestras que o professor Paulo Cristiano deu aqui na IEPAS, no seminário apologético Pastor Natanael Rinaldi, ele estudou aquele livro A Gênesis, né? E numa livro é uma barbaridade. Numa das partes, ali ele fala que os meteoros são fluídicos
e poderia transpassar a Terra, se caso chocasse com a Terra, e também fala que havia vida na Lua. Sim. Vida e água. Isso porque o Espiritismo é científico, né? Sim. Tudo que Kardec fala da ciência, esse livro, A Gênesis, seria, sei lá, se eu fosse espírita, se fosse influente, uma coisa que tem que ser, eles têm que sumir com ele. Vida em Marte está lá. A Lua, isso é logo nos primeiros capítulos. A Lua é o quê? É um bloco de água que se soltou da Terra. Olha, sabe o que eu acho engraçado, irmã Maria Cândida? É que as seitas do século XIX, eles eram ufológicos, né? Os mormons criam em vida em outro planeta, os adventistas criam em vida em outro planeta, inclusive o Enoque está em outro planeta, o Elias também. Criam também os kardecistas e também as testemunhas de Jeová. São seitas ufológicas. Mais uma pergunta, irmã. Vamos lá, irmã. Realmente, convencer o mundo a não mais ouvir os apóstolos e os profetas foi um fracasso total. E a solução que os espíritas acharam foi fazer sua própria tradução da Bíblia. A senhora está dizendo que, então, logo, logo nós teremos uma Bíblia totalmente espírita, é isso? É uma pretensão que eles têm, né? Essa história de não mais ouvir os apóstolos e os profetas é uma frase que está logo no início, no prefácio feito por um espírita, no Livro dos Espíritas, que ele diz isso: não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a daqueles que não mais estão na terra se faça ouvir. Então, essa é a tentativa de substituir a Bíblia pelas mensagens dos espíritos. E só que assim, pastor, essa tentativa de tradução, ela é meio um pouco estranha, né? São duas obras distintas. Um espírita diz que foi para Israel estudar e, orientado por rabinos, ele então descobriu os erros que tinham de tradução no Antigo Testamento. E o outro traduziu, ele diz que traduziu o Novo Testamento. Pode-se olhar na internet, o Novo Testamento Espírita, só que o Novo Testamento tem 27 livros, ele só traduziu 4. Então, algo está acontecendo aí que parece que ficou meio parado. É só uma pretensão, por enquanto. Uma pretensão e também uma coisa que não deu certo, como a gente vai ver daqui mais para frente, pastor. Aí a próxima pergunta, então. Então, supõe-se que esses líderes espíritas devem conhecer profundamente grego e hebraico? É que essas pessoas que estão trabalhando com esses originais, eles dominam realmente o grego e o hebraico bíblico? Então, pastor, eles dizem que sim. Eles dizem que são estudiosos profundos do grego e do hebraico. E só que, só sabe, a soberba e a prepotência espírita, esse cidadão que fez essa análise, ele chega a dizer, eles têm várias entrevistas de divulgação desses livros na internet. Então, numa das entrevistas, esse senhor diz que até hoje, pastor, todo mundo que traduziu a Bíblia era inimigo do Espiritismo. Então, o senhor imagina que o grupo de judeus que preparou a Septuaginta, Erasmo de Roterdã, o nosso João Ferreira de Almeida, a equipe que fez a tradução para o inglês lá. Jerônimo, Savonarola. Jerônimo saiu aqui em São Jerônimo. São Jerônimo na Vulgata. Isso, na Vulgata. Todos inimigos do Espiritismo, todos fizeram traduções erradas para denegrir os espíritas. E agora, então, no século XXI, no Brasil, o senhor, a espiritualidade superior, levantou esse homem que está, então, fazendo... Você tem o nome dessa figura? Eu não sei se valeria a pena a gente divulgar essas pessoas. Nem vale a pena dar ibope, né, para essas pessoas. Os que tiverem curiosidade, pesquisem traduções e análise de traduções bíblicas espíritas e vão encontrar lá uma variedade de material. Irmã Maria, fala um pouquinho para nós, irmã Maria Cândida, sobre, antes da gente continuar na questão, sobre essa questão de Moisés ser a primeira revelação, Jesus ser a primeira revelação e Kardec ser a última revelação. Então, a terceira e última e a mais perfeita é a revelação que fecha aquilo que Deus quis oferecer para a humanidade. Seria o que Kardec codificou. O que Kardec codificou. E aí, nessa revelação de Deus para a humanidade, a gente vai ver aí que a Bíblia é um bloco, a Lua é um bloco de água que soltou da Terra, que tem vida em Marte. Então, isso é apenas uma pretensão, é o que eles apregoam.
Então, repito, não deu certo dizer que era ciência, não deu certo dizer que era religião, filosofia, partiram para religião. E aí, em religião, mas como? Como é que a gente vai se encaixar? Ah, nós somos a terceira revelação. A primeira é Moisés, a segunda é Jesus, a terceira é o Espiritismo, que fecha, e Kardec se atreve a dizer: o verdadeiro cristianismo é aquele revelado pelos Espíritos. Que audácia, né? Porque segundo ele, a justiça de Deus é manifestada na reencarnação. Puxa vida. Ela é a justiça de Deus. E aí, os menos avisados, é que, pastor, a gente tem que entender o seguinte: naquela época, ali, naquele tempo, não tinha essa comunicação, né? Nós estamos falando aqui, até lá na China podem estar brasileiros acompanhando. Então é instantâneo. Naquele tempo, podiam ser plantadas ideias, dizer mentiras, até aquilo vir à luz, e demorava muitos anos. Não dava para desmentir rapidamente. Dava. Agora não. Né? Agora, no caso do Espiritismo, é interessante que eles, em vez de ir tirando, então, ali, tudo que fizeram de errado, as mentiras que falaram, não, eles mantêm, debatem, insistem. É um traço curioso do Espiritismo. Vamos para mais uma pergunta. Antes dessas atuais traduções, ou tradução e análise espírita da Bíblia, já tinha acontecido alguma coisa parecida aqui no Brasil? Ah, tinha. Vamos lá. Tem um senhor faleceu nos anos 80, 82, começo da década de 1980, chamado José Herculano Pires. Ele era um jornalista, ele era uma pessoa muito culta. Eu tenho um livro dele. Ele era o único tradutor oficial de Kardec aceito pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então, toda a obra de Kardec, só ele, a FEB só aceitava a tradução dele, ele era uma autoridade. Os espíritas têm um site da Galeria dos Espíritas Ilustres, e ele está nessa galeria, para quem tiver curiosidade. E ele escrevia no Diário de São Paulo, ele escrevia artigos no jornal, semanais. E agora, em 1989, resolveram reunir todos os artigos e lançar um livro. Só que esses artigos dele têm erros assim, são hilários, a gente só pode rir. Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, o que era? Era já a primeira tentativa do Espiritismo de denegrir a Bíblia. Isso coincide, mais ou menos, na época que começou missas a serem rezadas em português, o forte evangelismo. Essa época aí, olha, final dos anos 1970, início de 80, é o quê? É o surgimento da Universal, é o surgimento da Renascer, é o surgimento da Quadrangular, igrejas, isso, e que tornaram a Bíblia muito popular. A Assembleia de Deus também, ela cresce bastante. E aí o que acontece? A Bíblia está ficando fácil, todo mundo já pode ler, e ele então começa a publicar esses artigos para combater. E aí, mas olha o ponto de vista dele, pastor, é importante. Vamos lá, cite para nós aí. Eu vou citar aqui as ideias dele, como é que o direcionamento dele ao criticar a Bíblia. Então, o que ele falava sobre os pastores e sobre os cristãos? Estou lendo literalmente: ignorantes, espertalhões, tosqueadores de rebanhos, pessoas com pouca leitura, seitas obscurantistas, fanáticos religiosos aculturados, inteiramente incapazes de entender a Bíblia. Pessoas que acreditam cegamente nas pretensas condenações ao Espiritismo. Então, o senhor veja aqui, já começou aqui essa ideia de dizer que o Espiritismo estava na Bíblia positivamente. E ele rechaça as pessoas que, usando a Bíblia, contrariam as suas pretensões. E usa esse vocabulário. E olha o que ele diz: Deus não ditou e não dita livros aos homens. As leis morais da Bíblia, resumida nos 10 mandamentos, fazem rir o homem de hoje. Pastor, isso aqui é uma besteira sem tamanho. Sem tamanho. A gente vê pelos 10 mandamentos, Deus, o primeiro ecologista, o primeiro sanitarista, aquela base toda, ela vou dizer pouca coisa, né? Por exemplo, as noções de homicídio doloso, homicídio culposo. Na verdade tem um livro da editora Ícone sobre as leis mundiais. Todas saíram dali, né, eles fazem uma pesquisa jurídica sobre as leis. A lei judaica, ela era tão
bem feita, bem elaborada, que só a lei de Napoleão Bonaparte, na França, é que vai superar a lei dos judeus. Então, olha que coisa bem elaborada. Né? Muito bem. Então, ele dizer que hoje o homem ri dos 10 mandamentos, isso é uma bobagem sem tamanho. E outra coisa, ele diz o seguinte de Moisés, que o Moisés era o grande legislador, era um médium de excepcionais qualidades, que não condenou a mediunidade, a praticava e desejava vê-la praticada pelo povo. Então, eles, a partir desses princípios, que é o que eu já disse antes, médium é profeta, profeta é médium. Essa ideia já foi lançada aqui no Brasil pelos espíritas já na segunda metade do século passado. É um engodeiro mesmo, né? Eu tenho esse livro dele, Visão Espírita da Bíblia. É um absurdo, inclusive. Mas uma pergunta, minha irmã. Ele fazia uma análise da Bíblia a partir das informações falsas. Isso é verdade mesmo? Isso Sim, é fato mesmo? Essa visão espírita, essa análise que ele pretende fazer, ele fala muito de um rei Samuel na Bíblia. O senhor conhece o rei Samuel da Bíblia, pastor? Não conheço. Ele fala também que o Samuel era também atormentado pelo espírito mau, e Davi, que era um médium de cura, ele tocava para acalmar Samuel. Ele fala também que misturou Saul. Ele não tem noção de profeta e sacerdote, juiz, Samuel, rei Saul, nada de Bíblia. Nada. Rei Saul, rei Davi, não tem noção. Inclusive, ele diz que, por exemplo, Provérbios 31 é uma psicografia. É o rei Samuel recebendo uma mensagem mediúnica da mãe dele. Ixi. Então, era esse tipo de análise bíblica. Desculpa a minha ironia, mas não tem jeito. Então, publicaram, pastor, naquele tempo lá, 1970 e pouco, 80, e reeditaram agora, mantendo os mesmos erros, as citações de versículos, todos são errados. Então é assim, é uma brincadeira, viu, pastor? Bem de mau gosto. Muito. Mas o que escreveu esse jornalista espírita no século passado não tem mais importância hoje? Os espíritas seguem uma linha diferente agora? Não. Essa linha Eles sustentam esses absurdos? Continua do mesmo jeito, porque olha o que diz o analista espírita hoje. Os textos das Sagradas Escrituras, na sua língua original, o hebraico, não possuem em nenhuma das suas páginas condenação à doutrina espírita ou a qualquer outro princípio religioso. Todos sabem, inclusive, que os seus tradutores, que as citações que usam com referência à doutrina espírita são de livre responsabilidade deles. Olha aí ele dizendo que são os tradutores que colocaram na Bíblia as condenações do espiritismo. E aí ele acrescenta a opinião dele. Os nossos irmãos tradutores não aprenderam a respeitar aqueles que fazem parte de outro credo religioso. Ele acha que, então, que além de traduzir, os tradutores seguiram o texto hebraico fiel. Mas ele acha que não. Como não concorda com o espiritismo, os tradutores estariam faltando com respeito ao espiritismo. É a coisa absolutamente sem sentido, né, pastor? Eu queria que os colegas espíritas, amigos espíritas que estão nos assistindo, não nos levem a mal. É que a gente estuda a Bíblia, a gente é teólogo. E aí a gente escuta esses descalabros. Qualquer cristão mediano sabe que isso é absurdo. Irmã, nós estamos aqui ao vivo. Nós temos aqui a participação também nesse programa do pastor Edson Miranda e do nosso evangelista Cláudio, que também está ali anotando, inclusive, perguntas de pessoas que estão participando ao vivo. Então eu vou abrir um parênteses aqui do nosso currículo, só para você, nossa linha de raciocínio aqui, só para você responder. A pessoa quer saber se a irmã, Luísa e Elias, né, ou Luiz Elias, quer saber se a irmã era kardecista. Sim. E o Valmor quer saber o que a irmã pensa dos médiuns, se é factual o que os médiuns falam. Eu fui kardecista há 21 anos, dos meus 17 aos meus 38 anos. Meu Deus do céu. Eu tive os melhores anos da vida, os anos mais produtivos da vida de uma pessoa, né? No kardecismo. Pois é, pela graça de Deus, o Senhor me alcançou, me resgatou e Ele está me permitindo agora trabalhar já 27 anos agora que eu já estou com Jesus. E o que aconteceu? Eu saí desse meio no momento de uma grave tragédia pessoal, onde os espíritas, que eram meus amigos, que me chamavam de filha, porque eu fui adolescente, e eles me viram
crescer, casar, enfim. E naquela crise eu fui abandonada porque eles diziam que era uma prova que eu teria que passar e eles não poderiam interferir. E eu fui socorrida, então, num quadro psíquico gravíssimo por um casal da Assembleia de Deus. E a partir de então eu rompi todos os laços e fui procurar Jesus. Graças a Deus ele me salvou, me libertou. Aleluia. E então eu sei bem isso que eu estou falando. Eu li, pastor, para o senhor ter ideia, a série André Luiz, são 22 ou 23 livros. Eu li todos eles 5 vezes. Meu Deus do Meu céu. livro de cabeceira é um livro que os espíritas conhecem. Vinha de Luz do Emanuel. Eu sabia quase de cor, é um livro dessa grossura. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando, de estudar e da prática, tá? Então, tenho toda a segurança. E o outro comentário perguntou, ele quer saber o Valmor Brígido Assis, ele pergunta o que a irmã tem a falar dos médiuns. Ele quer saber se é verdadeiro, se é falso, essas irmão, mediunidades. Eu vou dizer uma coisa, a igreja perdeu muito tempo insistindo que não existiam manifestações, que, nem físicas, nem de médiuns, que era tudo falso. Existem. Claro que existe. A questão é a seguinte, quem é que está se manifestando ali? São demônios, segundo a Bíblia. Esse é o ponto. Quem deu tudo, disse tudo aquilo para o Kardec, dirigiu, falou todos aqueles absurdos, e demônios. Satanás, quando caiu do céu, levou um terço dos anjos. E ele tem gente em todas as áreas, em todos os níveis. E ele é o quê? Qual é a função dele? O que ele faz muito bem? Enganar. Um engano. Exatamente. Agora, o irmão perguntou o que eu acho. Eu não acho nada. Eu acho que eu, por exemplo, eu fiquei nesses 21 anos, no início, eu era aprendiz. Depois que eu deixei de ser aprendiz, eu fiquei pelo menos uns 15, 16 anos impondo a mão na cabeça das pessoas em nome de Jesus, dando passe. E eu era sincera, no espiritismo tem pessoas sinceras. Por isso que é muito válido a gente esclarecer. Naquele tempo era difícil Bíblia, hoje não. Hoje a gente tem Bíblias aí, tem Bíblia de R$5, sabia, pastor? Tem. R$5 você compra uma Bíblia, pega o livro de Kardec, pega a sua Bíblia que você compra por R$5 e compara. E aí é muito Baixa tranquilo. gratuitamente na internet a Bíblia. Também, se for o caso, né? E agora, eu vou aproveitar aí, pastor, eu vou adiantar aqui uma coisa que o Kardec fala, que o irmão falou ali de médium. Olha, tem 2 coisas importantes que nós apologistas, temos que repetir. Allan Kardec, em todos os livros dele, que chama Codificação, ele fala 2 coisas sérias. Ele fala que todos vão passar pela reencarnação, caso ela exista. Essa frase foi retirada das traduções oficiais da Federação Espírita durante décadas. Era só o Herculano Pires omitiu essa frase. Eu tenho os livros do Herculano Pires, originais da minha década de 1970, eu tenho versões novas, e aí, como outros tradutores começaram a traduzir do francês, essa frase começou a aparecer. Hoje a FEB, quem entrar, ler o PDF do Livro dos Espíritas no site da Federação, vai ver que essa frase voltou. Então, Kardec disse isso. Todos passarão pela reencarnação, caso ela exista. Ele não tinha nenhuma certeza, pastor. O próprio Allan Kardec, o próprio Leon Hippolyte Rivail tinha suas dúvidas. Teve, morreu com dúvida. Outra coisa importante, importantíssima, que a gente tem que bater e repetir. Em todos os livros, ele tem uma seção de identidade do espírito comunicante. Ele fala e repete detalhadamente que não é possível ter certeza da identidade de nenhum espírito. E que, principalmente, se o espírito se apresentar com o nome de uma personalidade famosa, aí então é que a chance de não ser ele é maior ainda. E ele repete isso muitas e muitas vezes. Então, essas pessoas que vão correr atrás de mensagem da sua família, do seu amigo querido, tem que se lembrar disso. Vai lá no livro dos médiuns, Identidade dos Espíritos. Vá no livro dos Espíritos, Identidade dos Espíritos, os capítulos, e lê o que Kardec escreveu. Não confie no que eu estou te dizendo. Vai lá na fonte. Esses livros têm um capítulo só tratando disso, a Identidade dos Espíritos. Veja lá o que Kardec diz. Então é a coisa mais sem sentido, pastor, dar crédito
a informação que vem de uma fonte que você não pode nem identificar. Que o próprio Allan Kardec está falando isso. Continuando aqui, falando sobre o Pires, o Herculano Pires, quais seriam os exemplos mais marcantes da análise bíblica espírita? E se é verdade que ele atacou o Salmo 23? Fala disso para nós. Então, esse já não é o Herculano, esse já é esse novo analista da Bíblia. Ah, tá, que não é o Herculano. Um livro de 2014, um livro novíssimo, 2014. Então, por exemplo, pastor, ele vai falar o seguinte, que tem uma preposição, ao, eu não sei como é que se pronuncia no hebraico, e essa preposição colocada antes da palavra geração, indica que geração nos textos de Êxodo significa reencarnação. Poxa, que isso invenção. aí é uma barbaridade, porque ele discorre várias páginas sobre o uso dessa preposição hebraica e diz assim, ele cita um texto, Êxodo 34, de 6 a 7, que ele diz que na verdade é uma oração que tem que ser feita em jejum. A nossa Bíblia não diz isso, mas ele diz. E aí ele diz assim, olha, é uma pena que esse texto tão sublime e tão importante tenha sido deturpado em sua essência divina com respeito ao sentido da reencarnação que o mesmo possui, quando se refere às terceiras e quartas gerações. Meu Deus, então, nada a ver. O entendimento desse senhor que foi para Israel estudar, que diz que é autoridade hebraica, ele diz que é o uso dessa preposição a L, eu não sei como é que se fala no hebraico, ele dá o sentido de reencarnação à palavra geração. Quero avisar você que está nos assistindo que todo esse material aqui que nós estamos usando na entrevista e como pano de fundo para a nossa conversa, vai estar depois na descrição da live, tá? Eu vou publicar isso aqui e também em forma de artigo no site do CACP. Irmã Maria Cândida, a senhora não falou do Salmo 23. Isso, o que ele faz com o Salmo importante. 23? Salmo 23, então, é uma brincadeira, né, pastor? Porque ele diz que Davi era reencarnacionista, Davi era médium de cura, era reencarnacionista, tinha convicção da reencarnação. Então ele diz, estarei com o Senhor todos os dias das minhas vidas. Por quê? Porque Davi ele diz, não falou isso, pois é. Ele diz que a palavra usada, eu não sei pronunciar no hebraico, tá? Tranquilo, irmão. Que se escreve Shaim, ela significa vidas. Acontece, pastor, que no hebraico tem várias palavras que o plural é igual ao singular. Sim, tem próprio Deus, deuses, Olha, tem também Maim, que é água, Shamaim, que é céu. Elas são palavras que é igual assim o nosso lápis, para ficar bem claro. Lápis é lápis, não tem singular e plural. E esse autor aqui, para dizer que Davi é reencarnacionista, então ele diz que no Salmo 23, Davi diz que estará com o Senhor em todos os dias de todas as vidas dele. Porque ele tinha certeza, ele diz isso dissertando, a comentário. É engraçado que quando... o Davi tinha certeza que ia reencarnar. É engraçado que quando o filho de Davi morre, o bebê que ele com Betseba, exatamente, ele fala assim, a criança morre, ele estava orando, jejuando, a criança morre. Aí ele se lava, se veste, e o pessoal pergunta por que ele parou de orar. Ele falou assim, não, eu parei de orar e jejuar porque eu irei a ela e ela não voltará para mim. Quer dizer, não tem nada a ver esse tipo de... Mas eles são hábeis para esconder, escamotear tudo que possa derrubar o argumento deles, entende? Irmã, tem mais alguma análise, alguma coisa especialmente interessante nessa pesquisa que os espíritas fizeram? Tem uma coisa que é muito engraçada, Vamos pastor. Lá. Olha só. Texto áureo do combate a toda a prática, não só espírita, toda a prática ocultista é o quê? Que a gente sabe de cor. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Sim. Então, esse senhor, ele diz o seguinte, pastor. Ele está analisando, então, essa passagem. Comecemos pelas recomendações de Moisés, no versículo 9 de Deuteronômio 18. A quem são dirigidas essas recomendações? Aos espíritas? Não. Foram dirigidas aos filhos de Israel. Nós, espíritas, 4.000 anos depois, não temos a menor responsabilidade sobre esse fato. Por acaso recebemos de Moisés a incumbência de ir para a terra prometida? Parece-nos que os desejosos de atacar a todo custo o seu próximo
só porque possuem uma filosofia religiosa diferente, ficam tão presos a questões críticas e pessoais que não percebem a verdadeira época e origem dos textos sagrados e a quem eles foram dirigidos. Só uma observação, ele só se esquece que essas questões espíritas existem desde a fundação do mundo, porque o diabo criou, espírita, foi no Éden. Essa é a questão. Aliás, irmã Maria Cândida, o Allan Kardec, ele vai pegar as religiões africanas e asiáticas e ele vai adaptar a concepção europeia e vai codificar o kardecismo. Né? Que inclusive, uma coisa interessante é que a reencarnação em todas as religiões reencarnacionistas não é vista como positiva e ela... Castigo. E ela vai e volta, ou seja, o indivíduo pode virar uma pedra como virar um semideus. E isso tudo o Allan Kardec, ele sublime da sua revelação. Irmã... Olha, só uma frase, pastor, que ele diz, olha, quem disse que espírita é sinônimo de necromante e adivinho? Então, o que a gente tem que dizer para os espíritas aqui no caso é o seguinte, o Senhor está prevenindo o povo dele, os filhos de Deus iam entrar numa terra estranha para eles, desconhecida, estavam sendo avisados que não deveriam praticar aquela lista de coisas que está nesse texto. Não existe no texto a palavra médium, a palavra espírita, a palavra mediunidade. E esse autor, uma coisa que ele diz, a maneira como ele coloca, dá a impressão, para quem não tem uma Bíblia, que nas nossas Bíblias está escrito isso. Espírito, espiritismo, médium, mediunidade. E não está. Ali é uma lista do que não deve ser feito. Então vocês podem abrir e lerem Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Mesmo porque a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec, não tem como estar na Bíblia. Exatamente. As práticas é que são estão na Bíblia, né? E sempre aconteceram. Mais uma outra coisa. Qual é a questão que revela, ou qual é a evidência que revela o desconhecimento bíblico desse analista aí? Então, pastor, ainda tem mais uma questão, né? Ele não conhece Bíblia, a gente já sabe. Ele está fazendo malabarismo com a língua hebraica e nem espiritismo, porque ele diz ali que os espíritas não evocam os mortos, de jeito nenhum. Os espíritas recebem mensagens espontâneas de espíritos iluminados que vêm trazer bênçãos, esclarecimentos, coisas boas para toda a humanidade. Mas o Allan Kardec ensina a evocar os mortos, claramente. O título do livro dos médiuns, inclusive no Brasil os primeiros, depois eles tiraram. O primeiro livro em francês, a primeira tradução brasileira se chama o quê? Livro dos Médiuns e dos Evocadores. É o título do livro. Com o tempo eles tiraram esses evocadores, mas Kardec, durante o texto, a dissertação toda no livro de médiuns, ele se refere aos médiuns como evocadores, usa muito o verbo evocar em vários tempos verbais e a palavra evocação e evocador muitas vezes. Então ele não sabe nem, ele não conhece nem o que Kardec escreveu. É um jactancioso. Sobre o Novo Testamento, que correções importantes das versões tradicionais da Bíblia esse tradutor espírita tenta trazer? Bom, esse Novo Testamento aqui, como eu falei, não é Novo Testamento, só tem 5 livros, né? Então, olha, vamos ver a premissa dele. O ponto de partida, na ideia dele, o que ele vai fazer, como é que é essa tradução na cabeça dele. Então, ele diz o seguinte, a Bíblia sequer é um livro religioso. Trata-se de uma obra literária antiga, na qual foram inseridos alguns termos, narrados episódios lendários, para dar sustentação às chamadas doutrinas cristãs, que, na verdade, não existem na Bíblia. E Jesus, pastor, veio para ser uma referência moral. Nós é que transformamos Jesus numa referência religiosa. Ele foi transformado num ícone religioso, alguém para ser seguido, fundador de uma religião, quando na verdade a proposta dele era ser apenas um guia e modelo de conduta moral. E nós espíritas já aprendemos que Jesus é um guia moral e não um guia religioso. Pela graça de Deus, pastor, nós temos a alegria e o privilégio de dizer, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso libertador. É também, sim, o nosso guia moral e religioso, mas é o Filho de Deus que se fez carne e veio resgatar ele veio religar
o homem com Deus, ou seja, religar no latim com o homem com Deus. Vamos ver alguns exemplos, irmã, dessas bizarrices espíritas que esse intérprete coloca. Esse aí é o tradutor, né? O tradutor. Ele diz que manuseou 5.500 manuscritos, pastor. Só que ele não diz que manuscritos foram. Qual foi a biblioteca que ele foi? A gente sabe que tem mais de 24.000 manuscritos do Novo Testamento, completos, incompletos. Dezenas de bibliotecas, universidades na Europa, museus. Na Biblioteca do Vaticano, ele não identifica nada, né? Os apologistas, o senhor sabe, o senhor, todos os grandes apologistas fazem o quê? Quando citam, precisam citar um texto antigo de um manuscrito, já indicam lá. É o códice tal, é o texto receptus. Isso tudo é regra de ABNT, não é nem questão de apologia, é regra da ABNT. Então ele jogou ali que traduziu em cima de 5.500 manuscritos, que ele não diz quais são. Bom, aí, pastor, ele já tinha dito que não existe doutrinas. E aí o que ele faz? Batismo. Vamos pegar o exemplo do batismo. Todos os textos que falam de batismo, Marcos 1,4, Mateus 3,6, ele trocou a palavra batismo por mergulho ou mergulhar, usa o verbo mergulhar. E aí ele coloca uma nota que diz o seguinte, ele faz uma nota de rodapé e diz que o que significa então o mergulhar? Lavar, imergir, mergulhar. Posteriormente, a igreja conferiu ao termo uma nuance técnica teológica para expressar o sacramento do batismo. Só que aí, pastor, quando chega em Mateus 21, 25, não dá para dizer isso. Porque aí, Jesus está conversando lá com os fariseus, ele diz assim, o batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? E aí, nem o tradutor espírita conseguiu colocar mergulho aqui. Então, Jesus teria que dizer, né, segundo ele, para ele ser coerente, o mergulho de João era de onde? Do céu ou dos homens? Mas nessa passagem aqui, não faz sentido. Não faz sentido. Então ele manteve a palavra batismo. Vamos lá, irmã. Deixa eu fazer mais algumas perguntas e o pessoal está pedindo para a gente falar um pouquinho mais alto, tá ok? A gente não está usando lapela aqui porque no celular só cabe um lapela, então a gente teve que fazer com som ambiente. A gente está aqui no estúdio da Igreja Evangélica da Paz, ele é todo fechado, preparado para o ambiente de rádio mesmo, mas a gente está tentando falar o mais alto possível. A irmã tem uma voz um pouco, digamos assim, uma voz feminina um pouco mais fraca, mas ela está fazendo o máximo dela também, tá bom, pessoal? Você que está nos assistindo aí. Vamos lá, deixa eu pegar mais umas questões aqui. A irmã está na página... umas curiosidades de umas palavras que ele se recusou a traduzir, pastor. Isso. Ele não quis traduzir quais palavras? Então, a palavra demônio, por exemplo. Vamos lá. Então, o tradutor espírita se recusou a traduzir a palavra demônio. Ele não traduziu demônio na Bíblia? E aí, engraçado, pastor, ele mantém, diz ele, a palavra no original grego que é daimon. Que é demônio. Pois é. E aí ele põe a seguinte nota de rodapé. Trata-se dos obsessores, espíritos sem esclarecimento, magoados ou malévolos, chamados no Novo Testamento de espíritos impuros, daimon, razão pela qual julgamos inconveniente a tradução dessas expressões pelo vocábulo demônio. Chega a ser ridículo. Pastor, ele se propôs, a gente falou o que no início aqui? Ele se propôs a fazer uma tradução, a tradução correta, porque até hoje ninguém fez, lembra? Sim. Ele diz isso nas entrevistas que ele dá sobre o livro dele. Absurdo. Só que aí, se ele não gostar da palavra, ele muda. Ele não gosta, ele não traduz, tá bom? Tá bom, irmã, vamos lá. Vamos ver umas poucas notas de rodapé para finalizar, minha irmã. Tá, então, que é o seguinte, lá no prefácio do livro, ele diz que sem as notas de rodapé que ele colocou, é impossível entender o Novo Testamento. Olha, que humilde. Muito, muito humilde. Ele diz que está fazendo um trabalho singelo, mas que as pessoas têm que observar e atentar para as notas de rodapé que ele colocou. E aí, ele faz umas traduções assim, pastor, eu vou ler só uma que a gente já se alongou bastante. Quer ver? Bem alto. Veja só como é que ficou Marcos 7, do 2 ao 4. Marcos, capítulo 7,
Do 2 ao 4, vamos lá. Fica irreconhecível para nós cristãos. Veja só, ele diz o seguinte: vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos comuns, isso é, não lavadas, pois os fariseus e todos os judeus não comem se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição dos anciãos. Chegando da praça, não comem senão se mergulharem. E há muitas coisas que receberam para agarrar. Imersão em água, de copos, jarros e vasilhas de bronze. Então, pegue a sua Bíblia em Marcos 7, do 2 a 4, compare com isso. O texto, o pastor já disse que vai postar depois aqui. E veja, o senhor veja a descaracterização do texto. E ele vai dizer o quê? Que é a tradução correta. É isso que estava dizendo. Eles não comem se não lavam as mãos com o punho, agarrando a tradição. E receberam coisas para agarrar. Água, agarrar imergindo em água. Copos, jarros e vasilhas de bronze. Puxa vida. Totalmente adulterado. E aí ele vai explicar, pastor, que agarrar é um verbo forte utilizado para demonstrar a intensidade com que os fariseus mantinham e observavam as suas tradições. Puxa vida. É. Para finalizar, gostaria de mostrar uma última curiosidade? Eu quero mostrar aqui, pastor, uma coisa. Outra palavra que ele não aceitou traduzir. Sim. Parece brincadeira. Sabe qual que é, pastor? Amém. Amém. Por quê? Ele não diz por quê. Ele só faz o seguinte. Não é bem que ele não quis traduzir. Ele quis dar um outro sentido. Toda vez que Jesus fala, na verdade, eu te digo, ou em verdade, ele trocou na verdade, e em verdade por amém. Só que, pastor, amém se fala depois que se faz uma afirmação, você Sim. concordando. Amém. Como é que que se diz amém antes de você expressar a sua ideia? Como é que eu vou dizer amém se você não me disser o que é que você vai falar? Amém é uma coisa que você concorda, que você endossa, e você só pode endossar e concordar uma coisa que já foi dita. Essa deles não. Então, todas as frases Jesus diz, na verdade, em todo ali ele diz amém. Pastor, para concluir aqui, duas tradições assim, importantes para chamar a atenção. Ele quer falar, ali na passagem de Atos 4, 25, que é uma citação do Antigo Testamento, ele quer usar uma palavra forte. Então, ao falar da fúria das nações, ele usa o verbo relinchar, que é o que? É o som que fazem os cavalos, não é isso? Sim. Então, ele usa em Atos 4, 25 a expressão por que razão as nações relincharam e os povos se ocuparam com coisas vãs. Então, na verdade, as nações se enfureceram, as nações totalmente inadequada a tradução dele. Relincharam, não tem sentido. E vamos lembrar, o que ele disse que está fazendo? A única tradução correta, a verdadeira, legítima, que até hoje ninguém fez. Outra coisa, morar era uma palavra muito vazia, muito comum. Então, toda vez que o Senhor Jesus falou em morada, ele usou o verbo tabernacular. Isso. Então, veja João 1,14. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Tá bom para você, pastor? Você vê? E para fechar essa aleivosia, esse atrevimento, coroar bastante não dá nem para classificar. O pastor Natanael dizia que os espíritas são insolentes. Então aqui, para coroar essa insolência, essa arrogância, ele coloca aqui, quando fala um comentário de Atos 22:6, que a palavra repentinamente, Paulo está contando a sua conversão na estrada de Damasco. E ele disse que quando ele estava indo próximo de Damasco, repentinamente, por volta do meio-dia, brilhou uma luz ao seu redor, uma grande luz do céu. E esse verbo, esse advérbio repentinamente, significa que Paulo estava tendo uma crise epilética. Por isso foi repentino e por isso ele viu a luz brilhar. É por isso que ele está exacerbando
o imponderável, que isso aí não faz sentido. Então, quando aquele seu parente, seu amigo, seu colega vier com essa tradução espírita, irmão cristão, que está nos assistindo, ou quem não é cristão, mas está meio assim confuso de tanta coisa que ouve por aí, tenha em mente que não é para ser levado a sério. Pastor, eu conversei com alguns pastores apologistas, inclusive hebraístas, e eu falei, por que não publicam alguma coisa para combater e para mostrar isso? Sabe o que eles me disseram, pastor? Não. É uma bizarrice tão grande que essas traduções não é para levar a sério. Não dá para levar a sério uma Mas tradução por que dessa. que eu acho válido, pastor, a gente conversar e mostrar para o irmão que leigo, não, né? Leigo, ou que é um cristão meio ainda vacilante, novo convertido, tá sendo o espiritismo está tentando laçá-lo, ele ter umas ideias, umas noções de que não é para levar a sério. Quando o espírita falar em tradução de Bíblia, esqueça. Compra sua Bíblia autêntica, compra uma Bíblia verdadeira, que tem aí tradução de homens idôneos, santos homens de Deus que fizeram essa obra para esse texto chegar na nossa mão. Mais do que isso, se a pessoa quiser pegar o original grego e hebraico, você tem um aplicativo com a Bíblia em grego e hebraico. Exatamente. Se você quiser estudar, você pode aprender também. Irmã Maria, eu quero agradecer a senhora por essa entrevista, agradecer a senhora por esses esclarecimentos. Esse documento vai para a descrição da live, vai para o site do CACP, vai estar lá o material para você poder ler, comparar, fazer a sua pesquisa, divulgar e compartilhar. Inclusive, faça isso com esse vídeo. Maria Cândida, obrigado. Obrigada. Deus abençoe a senhora, viu? Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima live. Amém.